Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Zacarias capítulo 10, palavra de Deus através do profeta Zacarias. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva e Ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, eu os farei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho, aos seus filhos verão isso e se alegrarão, o seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridos às ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Ontem nós compartilhamos que do capítulo 1 ao capítulo 8, o Senhor se revela, ou pelo menos ele revela o Messias, o Senhor Jesus, que viria como aquele que é o sacerdote, que intercede por nós. No capítulo 9 agora até o 14, nós lemos hoje o 10, é muito interessante que o Senhor revela que Ele e o Messias, porque o nosso Deus é um Deus único, mas que se manifesta através dessa triunidade, Ele se manifesta aqui como o pastor do seu povo. Do capítulo 9 até o capítulo 11, pelo menos, ou melhor, até o versículo 14, até o capítulo 14, fala sobre Deus como um pastor que apacenta as suas ovelhas. É uma figura de linguagem. Deus se apresenta sobretudo para nós como Pai, Ele se apresenta como o Senhor, como Deus, mas essa figura de Deus como nosso pastor é uma figura bíblica muito presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O salmo mais conhecido é o Salmo 23, da maioria das pessoas. O Senhor é o meu pastor. O Senhor Jesus, Ele o tempo todo, Ele fala, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, eu queria com os irmãos hoje pensar um pouco sobre o capítulo 10 de Zacarias, desta ótica de que Deus quer apacentar as suas ovelhas. Jesus, Ele fala muito sobre as suas ovelhas. Jesus fala sobre a sua igreja. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O Evangelho de Mateus capítulo 16 fala isso. E quando a gente vê essa expressão de Jesus, minhas ovelhas, minha igreja, Jesus está querendo deixar claro para nós também que há ovelhas que não são dele, que há igrejas que não são dele. Nós precisamos
perguntar ao Senhor. E se há ovelhas que não são de Jesus, há pastores que não são de Jesus. Por isso Jesus fala que Ele dará pastores. O Senhor nos diz, que Ele levantaria pastores segundo o seu coração. E que as suas ovelhas, as ovelhas de Jesus, ouviriam a voz de Jesus. E ouviriam também os pastores de Jesus. Isso é muito importante. Porque Deus cuida do seu rebanho, mas Ele confia o seu rebanho a pastores, a pessoas que, debaixo de um dom, de ensino, de cuidado, de aliançar as pessoas com Deus e com o corpo, que é a congregação, esse é o chamado pastoral. Mas o capítulo 10 de Zacarias, o Senhor diz: eu sou o pastor das minhas ovelhas, do meu povo. O versículo 2 diz isso: os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. Mas o versículo 3, o Senhor diz: contra os pastores se acendeu minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. E aí, o que nós podemos aprender no capítulo 10? O que Deus quer ensinar às suas ovelhas? O que o Senhor quer ensinar às suas ovelhas? O que aqueles que são ovelhas de Jesus precisam se lembrar, precisam realmente praticar? Primeiro, Deus ensina que as ovelhas dele precisam clamar a Ele para que as promessas de Deus se cumpram ao seu tempo na nossa vida. É muito interessante esse princípio bíblico. Deus tem promessas, mas nós precisamos clamar para que elas se cumpram no tempo que Deus estabeleceu. Não é porque Deus é o meu pastor, porque Ele tem promessas, que elas vão se cumprir automaticamente. Não, a Bíblia mostra um Deus que trabalha com parceria. Deus trabalha com interação com as suas ovelhas. Olha o versículo 1, se não é isso que o Senhor está dizendo. Olha o que Deus está dizendo para as suas ovelhas: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Irmão, não é o Senhor que manda a chuva? Não é o Senhor que faz as nuvens? O versículo 1 diz isso: peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele dará chuva abundante. Ele faz a chuva, Ele que dá a chuva, mas Ele diz: minhas ovelhas vão pedir, vão orar, vão clamar, vão participar daquilo que eu estou fazendo e quero fazer. Ou seja, as ovelhas de Jesus trabalham com Jesus. Eles entendem o plano de Deus, não é para a sua vida pessoal apenas. Ele entende que Deus tem um plano de mandar chuva no tempo dele, para salvar outras vidas, para edificar, para alcançar. E aí nós participamos do que Deus está fazendo, porque somos ovelhas dele. Nós vamos seguir a sua vontade, ouvir a sua voz, orar pelas promessas que já estão garantidas. Deus tem chuvas para derramar nessa estação. Deus tem chuvas, e quando a Bíblia fala de chuva, está falando do favor de Deus, daquela bênção de Deus que cobre a terra. A chuva é algo sobrenatural, não é, irmãos? A gente acha natural porque a gente acostuma. Nós estamos vivendo um tempo agora em nossa região aqui, onde está chovendo todos os dias, mais de 8 dias, e mesmo que você regue a planta todo dia lá na sua horta, você regue o seu jardim, nada se compara quando vem a chuva. Deus está dizendo aqui que Ele quer derramar chuva. Essa chuva tem a ver com a presença, com o favor dEle, com o despertar dEle na nossa vida, com o regar dEle na nossa vida, para que haja frutificação, edificação, para que a gente possa compreender a nossa identidade, o nosso propósito, para que a gente possa cooperar com o reino dEle, onde nós moramos, onde nós estamos, para que a gente possa discernir o tempo que vivemos, ou seja, viver uma vida para Deus, com Deus. A chuva aqui não representa apenas aquela resposta, aquela bênção pessoal, ainda que inclua, mas o Senhor está dizendo: eu tenho chuva para derramar sobre vocês. Clame. As ovelhas de Jesus vão clamar pelas promessas de Deus, pelo cumprimento dela, vão trabalhar em oração. Segundo lugar, o segundo conselho aqui para as ovelhas de Jesus, Zacarias capítulo 10, é que as ovelhas de Jesus devem discernir e guardar o coração de todo engano.
As ovelhas de Jesus devem perceber e guardar o coração de todo engano. Olha o que nós já lemos, mas vale a pena ver de novo. Versículo 2: os ídolos do lar falam coisas vãs, adivinhos veem mentiras, e pessoas contam sonhos enganadores e consolações vazias. Irmãos, como que a gente vai perceber o que é verdadeiro e o que é engano? Quem é ovelha de Jesus não vai acreditar em tudo que ouve, não vai procurar ouvir aquilo que agrada a si mesmo, não vai procurar concordar com aquilo que todo mundo está gostando de ouvir. Ele vai procurar ouvir a Jesus, e não qualquer conselho, qualquer adivinhação, qualquer palavra que te ofereça uma consolação vazia. Quantas pessoas estão atrás de autoajuda, elas vão a um lugar, elas querem ouvir palavras boas, que deixem ela mais animada, levem ela para se sentir bem. Isso abre a porta para o engano. Quando você vem no lugar, seja numa igreja, seja num estudo bíblico, uma oração, dizendo, eu quero ouvir isso, cuidado, porque você pode se expor ao engano. Você pode estar ouvindo o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Ovelhas de Jesus precisam perceber isso. Senhor, será que eu não estou querendo ouvir aquilo que o meu coração se agrada? O Senhor está dizendo aí sobre ídolos do lar que falam coisas vãs, adivinhos, pessoas que chegam em nome até de Deus, falando que tem profecias, mas que você percebe que não leva você para Jesus, às vezes torna você dependente delas, até idolatrando profetas, e às vezes até pedindo dinheiro para que de alguma forma ele possa te abençoar. Tudo isso é engano. E como que nós vamos detectar isso? Sendo ovelha de Jesus. Nós precisamos guardar o coração, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, conhecer cada dia mais a Jesus, ouvir a voz dele. Terceiro lugar, as ovelhas de Jesus, elas devem e elas vão ouvir e seguir apenas o verdadeiro pastor. O versículo 3 fala: contra os pastores se acendeu minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, fará dela um majestoso cavalo de batalha. Irmãos, desde os tempos bíblicos, e sempre nós teremos, a Bíblia mostra que existirão falsos pastores. Desde os tempos bíblicos. Às vezes a gente olha para hoje, o que a Bíblia diz que no final dos tempos se multiplicaria a iniquidade e viriam muitos falsos profetas, em nome de Jesus. E quando a Bíblia fala de falsos profetas, geralmente não está falando das seitas e heresias, que não são falsos profetas, já são totalmente tomados pelo engano, que quem conhece a Bíblia não vai parar para dar ouvido àquilo que está fora da Bíblia. Porém, o perigo que nós corremos é de estar ouvindo pessoas que usam a Bíblia, mas que não apontam para Jesus, que não interpretam a Bíblia de maneira diante da interpretação à luz do Senhor Jesus, à luz da revelação plena da Bíblia, e não pegam apenas um texto bíblico para tirar da gente o que eles querem. E sabe quem que tem que detectar o verdadeiro do falso? Você. Ninguém pode detectar por você. As pessoas podem nos ajudar. Irmãos, cuidado com essa pregação, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o lugar que você está indo. Alguém pode até nos ajudar. Olha, a Bíblia lá é prioridade, o Evangelho lá é genuíno, mas o que o Senhor está dizendo aqui? Que quem vai detectar a verdadeira voz do pastor é a ovelha. Quem decide ouvir e seguir o verdadeiro pastor é a ovelha. A ovelha vai perceber o pastor que está falando da parte de Jesus. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Em 1 Pedro 2,25, o apóstolo Pedro, escrevendo essa carta, ele diz: apacentem o rebanho que há entre vocês, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Se o pastor apacenta e você percebe que o coração dele, o olhar dele está no dinheiro, no lucro, em te dar uma palavra, te tratar bem, para que você vá para o rebanho dele, para aumentar o número do rebanho dele e o lucro do rebanho dele, irmãos, é sinal de apostasia, de engano. Mas há pessoas que vão preferir
porque elas querem estar num lugar onde elas se sintam bem, onde há carisma, onde o pastor trata elas de maneira muito carismática, de maneira que ela se sinta a melhor pessoa do mundo. Mas o que ele ensina, eu sei que está fora da Bíblia, mas eu me sinto tão bem ali. Amado, cuidado, o Senhor diz aí no versículo 3, eu estou contra os pastores, e ele diz, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho. Então Deus, ele tem um compromisso de cuidar do seu rebanho, mas quem vai seguir a voz dele é quem quer ser ovelha de Jesus. Se você quiser apacentar a você mesmo, a Bíblia fala sobre as pessoas que se apacentam a si mesmos. Elas ouvem quem elas querem, elas tiram as suas conclusões e elas não seguem realmente a orientação do Senhor e nem reconhecem os verdadeiros pastores que Deus tem em todo lugar. Pessoas sérias, pessoas muitas vezes, às vezes simples. Um verdadeiro pastor não é aquele que tem todas as respostas, que sabe a teologia com profundidade, que prega de maneira impressionante. O verdadeiro pastor é aquele que apacenta as ovelhas para Jesus e aponta o caminho para Jesus. E aí, irmãos, em quarto lugar, a gente percebe que as ovelhas de Jesus também precisam se dispor a lutar para o avanço do reino. Outro conselho aqui para as ovelhas do Senhor é que as ovelhas elas vão se esforçar, elas vão se dispor para que o reino avance. O versículo 5 diz isso: serão como valentes que na batalha pisam os pés de seus inimigos. Versículo 5: lutarão porque o Senhor está com eles e envergonharão os que andam montados nos cavalos. O texto está mostrando que Deus é o nosso pastor, mas ele como o pastor, ele nos capacita para sermos ovelhas que trabalham com ele para vencer todas as obras do maligno, para que o reino de Deus avance contra as obras do inimigo. Versículo 6: fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. As ovelhas de Jesus vão participar com Deus para fortalecer outros, edificar a outros, restaurar outros, pessoas que estão afastadas. Versículo 7: de Efraim serão como um valente, seu coração se alegrará. As ovelhas de Jesus então vão se fortalecer no Senhor, vão se alegrar no Senhor e vão ser usadas por Deus para que outros conheçam e andem no caminho do Senhor. E em último lugar, nós percebemos também no texto de Zacarias 10, que aqueles que são ovelhas do Senhor, elas vão preservar a unidade, ou seja, a vida em comunhão, a vida congregacional. O texto que diz isso, versículo 8: eu assobiarei e os reunirei, porque já os remi, eles se multiplicarão como antes. O Senhor está dizendo, amado, que quem é ovelha de Jesus vai se congregar, vai participar do corpo de Cristo. Ele não vai a uma reunião apenas visitar a igreja, ele participa da vida como corpo. Ele quer estar junto, ele quer aprender, ele quer caminhar junto, ele quer ajudar pessoas, ele quer colaborar com o seu papel dentro da comunhão, do corpo de Cristo, da família de Deus. Assim como na nossa família, cada um tem suas funções, e à medida que os filhos vão crescendo, eles vão tendo funções também. No corpo de Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos entender isso. E quem nos congrega? O Senhor Jesus. Se nós somos ovelha dele, ele está dizendo que ele vai assobiarei e os reunirei. Que coisa maravilhosa. Versículo 9: embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes, continuarão vivos com os seus filhos e voltarão, eu os farei voltar da terra do Egito. Versículo 10: os congregarei. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem congregar, e há algumas que elas vão aos cultos, mas elas não congregam. Você pode estar nas reuniões sem estar congregando. Congregar não é participar de reunião. Congregar é você prestar conta da sua vida, é ter comunhão, é ter aliança, é ter alguns no corpo, porque não dá para fazer isso com todos, mas que você conhece de perto e te conhece, que te exortam, que te consolam, que a gente supre a necessidade uns dos outros de acordo com as nossas necessidades, a gente ora um pelos outros, a gente anima um ao outro, para que a gente fique firme no caminho do Senhor. Amado, quem é ovelha de Jesus vai congregar. A palavra do Senhor lá em Hebreus diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns, muito mais quanto o dia se aproxima, quanto mais próximo da vinda do Senhor. E o texto diz que nós devemos animar uns aos outros, encorajar uns aos outros a ficar firme com Jesus, a abandonar o pecado. É para isso, não é apenas para você estar na igreja. Irmão, vamos no culto. Não, irmão, abandona esse caminho, irmão. Você pode
mudar, você pode se arrepender, volte para o caminho do Senhor, vamos servir ao Senhor juntos, vamos participar do que o Senhor está fazendo no corpo dele, na igreja dele. Versículo 11, passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar. Mas o versículo 12, aí diz, olha só o que a vida congregacional faz: eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome. Perceba aí, andarão no plural, fortalecerei o meu povo. Irmãos, nós precisamos entender que quem é ovelha de Jesus não vai ter dificuldade com isso. A Bíblia diz que o bastardo não terá lugar na congregação. Sabe o que é isso? Quando você sabe que você é filho de Deus, você quer estar com a família de Deus. O que nos afasta da congregação é este coração de bastardo. Bastardo é filho ilegítimo, fora da aliança. Quanto mais você tiver a identidade que você é filho de Deus, você vai querer estar com os filhos de Deus. Ah, mas a igreja tem tanto problema. Ah, mas a convivência, eu me decepciono. É assim mesmo. É por causa do nosso orgulho. Nós não queremos, quando encontramos as nossas divergências e deficiências, nós não queremos aprender a perdoar, a crescer com isso, a amadurecer. Por isso a Bíblia diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito, porque o nosso coração, ele é individualista, egoísta, e a gente gosta de ir aos cultos, às vezes às reuniões, apenas para receber uma bênção, como uma pessoa que apenas visita um lugar para tirar benefícios. Mas nós não queremos fazer parte do corpo, das ovelhas de Jesus, cooperando com a obra de Deus. Mas quem é a ovelha de Jesus vai ouvir a voz dele. Quem é a ovelha de Jesus vai responder a voz dele e vai ter prazer na comunhão. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como Atos capítulo 2, mostrando a igreja no início, diz: perseveravam unânimes na doutrina, no partir do pão, nas orações. Ah, eu queria tanto estar naquela igreja, aquela igreja era perfeita. Leia a Bíblia que você vai ver que aquela igreja tinha dificuldades e tinha gente que já estava se afastando. Só permanece na congregação quem permanece em Jesus, quem permanece ouvindo o Senhor. Pessoas podem arrumar as desculpas das mais variadas. Não, eu não vou por isso, eu estou ocupado. É apostasia, é semente de engano. É pecado, muitas vezes, que a pessoa não quer abandonar e vai esfriando o coração dela. Ah, mas ela está passando por uma luta. Amado, aqueles que passam com luta, olhando para Jesus, eles não vão abrir mão de estar na comunhão, buscando o Senhor, chorando com os irmãos, pedindo oração e junto naquela comunhão na casa do Pai. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós temos ouvido a Tua palavra. E o nosso coração tem percebido que a Tua palavra, ela não é uma autoajuda para alimentar o nosso ego, as nossas vontades, mas a Tua palavra é a verdade, é a lâmpada, é a luz, que mostra coisas em nós que precisam ser arrancadas, removidas, que mostra dia a dia a nossa dependência da graça do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falta quando ouvimos a Tua voz, quando seguimos os Teus passos. Senhor, nos livra do auto-engano, nos livra de nos tornarmos religiosos, mas deixar de ser Tuas ovelhas. Nos livra como pastores de sermos enganadores e nos tornarmos como esses que o Senhor denunciou na Tua palavra nos tempos dos profetas, que estavam ali numa função como se fossem pastores, mas que deixaram de seguir os Teus passos. Livra o nosso coração de todo engano, e que aqueles que são ovelhas do Senhor venham a permanecer na Tua presença, na Tua palavra e na congregação. Assim oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém.